A paz do Senhor a todos. Um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amém, irmãos? Espero que vocês estejam bem e que a bênção do Senhor continue sobre a vida de vocês. Vou ler um versículo bíblico, uma passagem bíblica aqui, irmãos, para nós termos uma breve meditação, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 18 até o 22, que diz assim: Lucas, capítulo 7, versículo 18 ao 22. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitos de enfermidade e males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então ele respondeu: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Uma passagem muito conhecida, irmãos, que fala a respeito dos feitos de Jesus. E os discípulos, só vou dar uma arrumadinha aqui no celular, e os discípulos eles tinham participado, os discípulos de João tinham participado de uma reunião, no qual eles tinham visto Jesus ressuscitar o filho de uma mulher. É o texto que está acima na leitura aí, o filho da viúva de Naim. Então eles viram Jesus operar esse milagre, ressuscitar esse menino. E eles foram, diz o texto aqui, que eles foram, os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Os discípulos de João que tinham visto o menino ser ressuscitado e ser devolvido à sua mãe, eles falaram para João: João, nós participamos de uma reunião e um homem chamado Jesus, ele ressuscitou o filho de uma mulher, filho único de uma mulher. E nós vimos esse milagre maravilhoso. Eles anunciaram para João. E nós vemos aqui, no versículo 19, que João chamou 2 de seus discípulos e mandou ir até Jesus, dizendo: Tu é aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Veja bem, uma situação de João. João Batista batizou Jesus. Viu descer sobre ele a pomba com o símbolo do Espírito Santo. Ouviu a voz que falava: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu sou feliz. João Batista, um profeta, o precursor da vinda de Jesus, tinha batizado Jesus e ouvido a voz do céu que falando: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, ou seja, a quem eu sou feliz. Ele ouviu tudo isso, mas ele estava mandando perguntar, depois que os discípulos falaram que viu esse Jesus curando e ressuscitando um filho de uma viúva, ele mandou os discípulos, dentre os seus discípulos, ele escolheu 2 e mandou lá perguntar se realmente ele era Jesus ou nós devemos esperar outro. Ou seja, João estava em dúvidas. João estava cheio de questões por dentro. Será que esse realmente é o Jesus? Ele estava pensando: será que aquele realmente que eu batizei era Jesus? Veja bem, ele tinha visto a pomba, ou visto a voz falar que aquele era o Filho de Deus realmente, quando ele estava batizando Jesus. E ele estava cheio de dúvidas. Mas por que veio essas dúvidas? Porque João, irmãos, se encontrava na prisão. João se encontrava na prisão. João estava encarcerado. João estava passando por um momento difícil.
um momento crítico na sua vida. Então eu estava cheio de dúvidas. Isso fala que nós podemos, irmãos, ter tido muitas experiências com Jesus, tido visões a respeito das coisas de Deus, recebido profecias, recebido revelações da parte de Deus, sentido a presença de Deus de uma forma tremenda, visto muito maravilha no nome do Senhor Jesus. Mas tem momentos da nossa vida, como João, um momento crítico de cárcere, e sabia que ele iria à morte, bem certo que ele sabia que chegou a hora dele, que ele iria à morte. E nesses momentos de dificuldades profundas, de dificuldades muito tremendas, muito difíceis, que às vezes você não vê solução, aí chega as dúvidas, chega as questões, você fica pensando, meu Deus, será que até aqui eu vi muitas maravilhas, preguei a tua palavra, vi muitas pessoas se salvando, sendo curadas. Agora eu me encontro nessa situação difícil. Será que realmente vale a pena passar por esse momento difícil? Será que realmente vale a pena? Porque a tendência é piorar, a tendência não é melhorar. Vinham essas questões, irmãos, vinham essas perguntas à nossa mente. Será que compensa ser cristão? Será que Jesus está comigo? Porque outrora eu via milagres, hoje eu não vejo na minha vida. Será que realmente Ele está comigo? Será que o que está comigo realmente é Jesus ou é o pensamento da minha cabeça? Interpretações da minha cabeça, será? Aí vem as questões, irmão, vem as dúvidas. Por quê? Pelo mesmo motivo de João, cárcere, lugar de dificuldade, lugar de problemas e rumo à morte. Tem momentos que a gente age como João, cheio de dúvidas. Será que é Jesus realmente? Será que realmente Ele é o Messias? Ele é Jesus? Ou temos que esperar outro? Né? Não vem muitas vezes essa questão na sua mente? A situação está difícil para mim. Eu acho que não vai melhorar mais. Eu acho que Jesus não está olhando mais para mim. Será que esse Jesus que eu sigo realmente, será que Ele é Jesus mesmo? Será que eu não estou enganado? A situação difícil e as questões nos levam a pensar e agir dessa forma. O momento de dificuldade extrema nos leva a ter dúvidas. É interessante que nós não temos dúvida a respeito de nós mesmos, da nossa pessoa, mas nós vamos ter dúvidas logo de quem nos salvou, Jesus. Aquele que nós um dia erguemos a mão, recebemos a sua presença, recebemos a sua salvação. Nós temos dúvida dele. Em vez de ter dúvida de nós mesmos, dos nossos atos, dos nossos feitos, nós vamos ter dúvida de Jesus. Dúvida dele, será que realmente ele é Jesus? Será que realmente ele continua operando milagres? Continua operando maravilhas? Era a dúvida de João. O momento levou ele a ter dúvidas. O momento levou ele a ter questões. E ele a chamar 2 discípulos e enviarem até Jesus. E aqueles 2 discípulos, chegaram até Jesus. Veja bem, eles obedeceram a João e foram até Jesus. E veja bem o que eles falaram. Quando aqueles homens, versículo 20 do capítulo 7, quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram, olha o que eles falaram para Jesus, por ordem de João. João Batista, ele nos enviou para fazer uma pergunta para o Senhor.
O Senhor realmente é o Messias que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Ele estava com dúvidas a respeito da divindade de Jesus. Outra vez eu falo para você, o momento que ele se encontrava é que levou a ele a ter dúvidas, porque no começo, quando ele batizou, ele não tinha dúvidas, porque ele disse para os que estavam ali à beira do rio, disse para todos ouvir em bom som: este é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, e eu não sou digno de amarrar suas alparcas, as suas sandálias. Naquele momento ele tinha certeza, convicção que era Jesus. Mas aí ele entrou no cárcere. E no cárcere por algum tempo veio as dúvidas. Veja bem a contradição. Quando batizou Jesus, não tinha dúvida, certeza que era Jesus o Messias. Agora no cárcere, ele deixou aquela certeza de lado e entrou em dúvidas, né? Certo momento da nossa vida, nós tivemos certeza quem é Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, aquele que nos curou, aquele que nos deu a vida eterna. Agora, em momentos diferentes, de problemas extremos, esquecemos quem é o Messias e duvidamos quem é Jesus. O momento levou a João assim, e o momento muitas vezes nos leva a agir da mesma forma. E os discípulos falaram para João, para Jesus ali: é o Senhor mesmo? O Senhor realmente é o Salvador? O Senhor realmente é o Filho de Deus? Ou nós devemos esperar outro? Né? Muitas vezes pensamos assim: será que eu não me equivoquei em seguir por esse caminho? Será que eu não devo partir para outro caminho? Irmãos, só existe um caminho. Mesmo nesses momentos de dúvida, questões e perguntas que você se encontra, só existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus no Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho, irmãos. Não deixe as dúvidas, as questões que estão te fazendo com que você até não durma direito, levar você a trilhar outro caminho que não seja Jesus. Porque o único caminho que nos leva à eternidade, a ser salvos, manter a salvação e estar um dia sempre com o Senhor, é Jesus Cristo. Não deixe que o momento que você se encontra, as dúvidas que está dentro de você, as questões que estão dentro de você, levar você para outro caminho. Um caminho, às vezes, que não mostra Jesus como Salvador, mas mostra outros intermediários, outras práticas que vão contra a palavra de Deus. Não haja dessa forma. Não tome essa decisão de deixar as dúvidas, as questões te consumir e levar você por um caminho estranho. Lembre-se que atrás você não tinha certeza, você tinha a plena certeza quem era Jesus, seu Senhor e Salvador. Hoje você se encontra aí com dúvidas, porque é um momento. É um momento, irmãos. Eu falo para você, em nome de Jesus. O momento que você está cheio de dúvidas, está cheio de questões, é só um momento. É só um momento. Mas neste momento, você tem que permanecer firme, sabe? Sobre a rocha, não se abalar. Deixa o vento bater, deixa a água querer entrar no barco, deixa acontecer tudo o que tem que acontecer. Suporte firme, permaneça em cima da rocha, porque você pode até se assustar com o vento bater, com o mar bater nela, ela tremer um pouco, mas não abala, a rocha não vai sair do lugar. Se você permanecer em cima da rocha, o vento pode bater, o mar pode bater, o terremoto pode tremer, mas esta rocha que é Jesus,
principal rocha, pedra de esquina, ela não se abala. E se você estiver em cima dela, pode acontecer o que tiver a acontecer, você também não será abalado. Você também não vai ser abalado. Por quê? Por causa de você tem força? Por causa de você é forte? Não. Porque você está em cima da rocha. Então eu falo para você, uma palavra de ânimo para você. E para mim também. Claro, para mim também. Fique em cima da rocha. Deixa o que está acontecendo com você ou em volta de você, deixa acontecer. Fique em cima da rocha. Continue confiando em Jesus, orando a Deus e colocando para Ele o momento que você está passando. E aguarde. E espere como um salmista. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Espere com paciência no Senhor. A importância é estar em cima da rocha e não sair da rocha e colocar os pés em areia, que pode afundar, que pode derrubar. Fique em cima da rocha. Fique em cima da rocha. Porque esse período que você está passando é só um momento. Com um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Esse momento vai passar, irmãos. Logo lá na frente, você permanecendo firme, você vai receber a tua vitória. Este momento vai passar. Você vai jubilar na presença do Senhor. Você vai passar a ter certeza quem é Jesus na sua vida. E você vai olhar e falar: meu Deus, aquele momento difícil, eu duvidei que o Senhor era na minha vida, que o Senhor era realmente Salvador, aquele que dá vitória, e quis passar para outro caminho, para outro momento, tomar outra decisão. Mas graças a Deus eu ouvi a tua palavra, eu aguardei, permaneci em cima da rocha, e hoje estou aqui, um novo momento que estou passando, um momento de alívio, um momento de perguntas respondidas, um momento de questões respondidas, porque o Senhor me suportou, o Senhor me guardou. Eu fiquei em cima da rocha, frágil em cima da rocha, frágil, não confiando em minhas forças, no meu intelecto, não confiando em mim mesmo, mas fiquei ali frágil, mas confiando no Senhor. E hoje eu estou aqui, num novo momento, um momento de vitória, um momento de alívio, um momento de respostas obtidas, um novo momento. Mas nesse novo momento, eu continuo em cima da rocha, confiando em Ti e aguardando em Ti. Tá vendo, irmãos? Compensa, mesmo na situação difícil, mesmo que o momento seja tudo contrário. Não confiar em você, confiar em Deus, permanecer na rocha e aguardar Deus tirar você desse momento difícil e colocar num momento melhor. Sabe? Um momento não mais de dúvidas, mas de certeza em quem você tem crido. Que um dia você vai vê-lo e você vai se levantar sobre essa terra e você vai ser arrebatado e você vai vê-lo um dia na eternidade. João, isso é normal, irmãos, na nossa vida de ser humano. Ninguém é todo poderoso. Ninguém escapa de ter lutas, ter provações. Ninguém escapa, irmãos. Nenhum servo de Deus escapa de passar por momentos de dúvidas, por momentos de perseguições, por momentos de questões, por momentos de duvidar quem é Jesus, se Jesus realmente está na nossa vida. Nenhum servo de Deus escapa disso, irmãos. O profeta Elias, veja bem, o profeta que matou lá 850 profetas, que fez chover fogo do céu no nome do Senhor. Um profeta que lá passou o rio lá, o rio se abriu, ele passou a pé enxuto. Esse profeta, grande homem de Deus.
Teve um momento na vida dele que apareceu uma circunstância de uma perseguição, de uma ameaça de morte. Ele fugiu, ele correu, ele deixou a confiança em Deus e fugiu para escapar, para salvar a sua vida. Veja bem, entrou um processo, início de depressão, ficou triste, abatido. Veja bem, ninguém escapa, irmãos. Ninguém escapa. Ele já foi lá e começou um princípio de depressão. E ele ficou lá debaixo de um pé de zimbro, de uma árvore lá, pedindo a morte, depressão. Talvez você se encontre nessa situação. Você foi um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, viu muitas coisas acontecendo na sua vida e agora você se encontra num momento que você está triste, você não sabe de onde vem essa tristeza. Porque você está com dúvida, você está com questões. Você pergunta para si mesmo e somente para Deus: será que o Senhor ainda é na minha vida? E você às vezes está sentado ou assentada debaixo de uma árvore igual Elias, pedindo a morte, ou seja, uma tristeza profunda dentro de você não sabe de onde vem, mas vem porque tenta tirar a sua alegria, a sua paz, o gozo de Deus na sua vida. Mas Deus, Ele é tremendo, Deus é maravilhoso. O mesmo Deus que demonstrou amor para com Elias e foi lá despertar ele, é o mesmo Deus que demonstra amor para com a sua vida e vem te despertar nesse momento. Falar para você: meu filho, olha, eu estou contigo, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Salvador, continuo mesmo. Deus foi lá e despertou Elias, mandou um anjo lá que despertou Elias, olha, tocou no ombro de Elias, acorda, desperta. Ele despertou, comeu, bebeu ali, por 3 vezes Deus despertou ele, comeu, bebeu e falou para ele ali, ó, deu pão quentinho, assado na brasa, botija, água fresca ali para ele. De onde veio aquela água, de onde veio aquele pão, só Deus sabe, só Deus, o Criador, sabe. Mas falou para Elias, levanta, come e anda, porque muito distante ainda é o teu caminho, você vai ter uma caminhada muito longa ainda. Deus tinha algo muito grande ainda na vida de Elias. E ele comeu, bebeu, se levantou e foi. E lá na frente ele passou por outro processo. Mas nesse processo de estar ali parado, deitado debaixo de um zimbro, pedindo a morte, depressão, Deus tirou ele. Ele se alimentou e foi, recebeu ânimo. Talvez Deus já tenha te despertado há muito tempo, falado com você 1, 2, 3 vezes: meu filho, minha filha, desperta, levanta, come e bebe, né? Talvez seja o que Deus esteja falando com você nesse momento. Meu filho, minha filha, come e bebe este pão e esta água que eu estou te dando nesse momento. A minha palavra e a minha presença, come a minha palavra, beba dessa água do Espírito de Deus. Seja cheia do meu Espírito. A partir de hoje, levanta e anda, porque a tua caminhada, a tua jornada ainda é longa. Ou seja, não fique nesse estado de depressivo, não fique nesse estado de dormência profunda. Não, deixe eu trabalhar na sua vida, que eu vou tirar de você essa depressão, vou tirar de você esse desânimo, essa fraqueza, e vou tirar de você esse momento que você está passando. Então, irmão, irmã, coma essa palavra, encha-se do Espírito, que é a água da vida, e continue a caminhada, continue andando, continue caminhando na presença de Deus, porque grandes coisas ainda tem o Senhor para você lá na frente. Esse momento vai passar, irmãos, e pode passar a partir de hoje, creia somente. Então, João Batista, ele se encontrava nessas dúvidas, e nós passamos por esse momento de dúvidas também. E os discípulos foram ali e se expressaram para Jesus: é o Senhor ou vamos esperar outro Messias? E logo mesmo Jesus, na mesma hora, Jesus curou. Olha, veja bem o que Jesus, ele tira a dúvida, ele responde questões. Veja bem, na mesma hora, Jesus respondeu ali, olha a forma que Jesus respondeu às dúvidas de João e as questões dele. Olha, versículo 21, na mesma hora, Jesus curou a muitos de enfermidades e males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide e anunciai a João o que tem de visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados
e aos pobres é anunciado o Evangelho. Veja bem, quando Jesus acabou de ouvir a pergunta que João fez através dos discípulos dele, Jesus respondeu a pergunta deles, curando enfermos, abrindo os olhos dos cegos, ressuscitando mortos. Naquele momento, no mesmo momento, não foi o filho da viúva, não. O filho da viúva, Jesus já tinha ressuscitado e os discípulos ali já tinham visto. Agora são novos milagres que Jesus estava fazendo ali para responder a João. Os cegos veem, né? Os espíritos são expulsos. Olha o privilégio que muitos tiveram ali, irmãos. Muitos estavam enfermos, possessos por espíritos, cegos e mortos. Tiveram o privilégio de receber essas bênçãos para servir de resposta para João. Veja bem, as questões de João, as perguntas de João, serviu para que muitos ali também recebessem o milagre, para que João pudesse acreditar que realmente era ali Jesus que estava operando aqueles milagres, para provar para ele, não que Jesus pudesse provar, necessitasse provar nada, para provar para ele, para falar para ele, cara, sou eu, João, aquele que você batizou. Eu continuo mesmo, não mudei não, eu não mudei. Eu só mudei numa questão assim, não de mudança porque eu possa mudar, não. Eu só mudei naquela forma de já batizado, agora eu estou operando milagres, eu estou operando maravilha, eu estou desenvolvendo a função que Deus me incumbiu a fazer. Curar os enfermos, abrir a visão aos cegos e operar milagres e maravilhas e pregar e anunciar o reino do meu Pai, anunciar o Evangelho, a vida eterna. Eu continuo mesmo, João. E através desses milagres, muitos tiveram ali o privilégio de receber a bênção, por causa que João fez uma pergunta, quem era Jesus? João seria beneficiado com a resposta, e muitos ali foram beneficiados com a resposta que seria dada a João. Veja bem, que nesse momento as tuas dúvidas possam ser tiradas, né? Possam ser tiradas. Deus falando com você nesse momento. E as suas dúvidas sendo tiradas vai trazer benefício para muitos. Porque depois muitos vão ver, olha, ele estava cheio de dúvidas, ela estava cheia de questões, mas olha, agora ela está modificada. Por quê? Porque Deus respondeu às dúvidas dela. Deus tirou as suas questões. Então, as outras pessoas vão ver, não, se Deus respondeu ele, se Deus abençoou ele, tirou ele daquela situação, respondeu as questões dele, Deus pode responder as minhas também. Veja bem, que as suas dúvidas, as suas questões sendo respondidas por Deus, vai abençoar outros também. E outros vão ter a fé edificada por causa que você terá a resposta de Deus. Tá bom? Então, Jesus mandou essa resposta a João. E agora João poderia ali já descansar de tudo que ele tinha dúvidas ali. Não, agora estou em paz. E os discípulos falaram para João, foram lá responder a João, ó, João, a resposta de Jesus para você é que nós vimos muitos milagres. No momento que nós fazemos uma pergunta, ele não nos respondeu com palavras, mas ele nos respondeu com milagres. João, olha, nós vimos mortos ressuscitar naquele momento que nós fizemos uma pergunta. Nós vimos cegos enxergar. Nós vimos ali espíritos ser tirados de corpos ali que estavam possuídos. Nós ouvimos mensagem do Evangelho, coisas a respeito de vida eterna, nós ouvimos. E João ouvindo tudo a resposta. João alegrou seu coração e voltou a ser paz, ter paz. Não, realmente esse é Jesus, esse é o Messias. Aí ele se lembrou dos profetas e tudo que está escrito no Velho Testamento, que essas coisas que Jesus fez perante os discípulos ali, são qualidades, características do Messias verdadeiro. Curar enfermos, abrir os olhos aos cegos e pregar, anunciar boas novas de salvação. Ele reconheceu, não, esse realmente é o Messias, esse realmente é Jesus, porque tudo isso que ele fez são
identidade do verdadeiro Messias. São a afirmação concreta que Ele é o Messias. Tenho certeza agora, não tenho mais dúvidas. Ele é o Messias. Agora eu tenho paz e vou partir em segurança. Né, irmãos? Que essa palavra sirva de ânimo e de alento para você. Que Deus possa responder você, que Deus possa tirar as suas dúvidas e que esse momento que você está possa ficar para trás e você possa adentrar num momento novo de Deus, sabe? Para a sua vida e você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família e abençoar todos que estão em volta de você. Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre você. Não se esqueça nunca, fique sobre a rocha, porque esse que você está passando é só um momento. Você vai sair desse momento, tá bom? Creia em Deus e pratique aquilo que você ouve da parte de Deus. Não perca a esperança e não deixe o amor de Deus esfriar na sua vida. E que Deus possa estar sempre com você. E isso vai servir de experiência para você poder testificar e continuar vivendo a certeza que Jesus Cristo realmente, Ele é o Messias, Ele é realmente o teu Salvador e não procura outro Salvador em outro lugar, porque não existe outro mediador entre Deus e o homem a não ser Cristo Jesus, o Filho de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.